Boa noite a todos vocês. Mais um webinário do Ecoscurso da Excelência Vascular. E essa noite vai ser muito interessante para todos nós, porque a gente está começando aqui uma série de discussões sobre tromboembolismo, e essa discussão não poderia ser melhor em se tratando de trombose na gestação. E para isso, acho que melhor do que ter outras especialidades, em especial quem está na linha de frente, como a ginecologia obstetrícia e também a hematologia, para a gente poder discutir hoje. Vai ser muito legal, vai ser muito prazeroso. E hoje a gente tem aqui um time de peso com a gente. Eu quero fazer a apresentação aqui para vocês da doutora Elisabetta Sachide Colombo. Ela é hematologista, diretora da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia e doutora em medicina pela Unicamp. Quero apresentar aqui o doutor André Malavasi, que é ginecologista obstetra, diretor da SOGESP e gerente médico do Hospital Pérola Baito. Quero agradecer a vocês pela presença, pela disponibilidade de estar aqui apresentando. E quero apresentar aqui o nosso irmãozinho, Fabrício Santiago, né, cirurgião vascular, doutor agora, né, de Goiânia, e aqui sempre presente conosco para brilhantar essa noite. E a gente vai poder ter a apresentação aí de diferentes ângulos sobre esse tema, e eu espero que vocês discutam e mandem perguntas. Eu tenho certeza absoluta, como eu sempre fico aqui no backstage tentando responder, vai ter um monte de perguntas que eu não vou saber responder, graças a Deus, porque não é a minha especialidade algumas coisas aqui. Então aqui a gente vai ter tudo que eu não souber, a gente vai colocar aqui para o André, para a Elisabetta e também para o Fabrício, para a gente poder discutir. Eu tenho certeza que vocês devem ter muitos casos clínicos aí, que vocês já passaram por situações difíceis de decidir, e eu acho que essa situação da gestação é sempre mais difícil por envolver mais de uma vida, né? Não só a vida da mãe, mas a vida de um feto, às vezes mais de um feto. Então, é sempre mais difícil tomar decisão nessas horas. Então, eu acho que essa noite vai ser extremamente interessante. A gente vai poder discutir bastante e sair daquele ponto de vista de um lado só, né? Eu acho que o vascular acaba tendo um ponto de vista, não olha o ponto de vista da mulher, o ponto de vista do obstetra, e a gente vai ter o ponto de vista do hematologista, que às vezes difere um pouco também do nosso, e eu acho que chegar num consenso, chegar num bom senso, é o que vale a pena hoje em dia, né? Essa ideia do sim e do não, que virou o mundo atual, né? Tudo é dicotômico, ou é sim ou é não, não tem meio termo, né? E a ideia desse webinário hoje é exatamente essa, ter um bom senso, chegar nas boas práticas, que é o que o mundo precisa hoje em dia. Tá? Então eu quero agradecer a presença de todos vocês essa noite, aos palestrantes que estão aqui. A gente vai começar com a palestra da doutora Elisabetta, e eu vou deixar você à disposição, Elisabetta, deixa eu já liberar você aqui. Acho que já está liberado aí para você começar. Tá legal? Fique à vontade, o público é seu. Muito obrigada. A tela está compartilhada, vocês me ouvem bem? Está tudo certo? Tudo certo, Elisabetta. Maravilha, então. Então, vamos começar. Antes de mais nada, queria agradecer essa oportunidade. Na realidade, é uma honra e uma alegria estar aqui hoje. Agradeço ao Elias, ao Rodrigo Kikuchi, é um prazer, e também dividir esse espaço com o Dr. Fabrício e o Dr. André Malavasi. Então, vamos falar um pouquinho sobre trombofilias e gestação. Eu vou mostrar a visão do hematologista. E gostaria que esse momento, essa discussão, não tivesse a pretensão de ser uma aula, mas sim uma discussão para que a gente possa trocar conhecimentos e, com certeza, sair com um saldo positivo após as apresentações de hoje. Então, vamos lá. Quando eu estava preparando essa aula, me defrontei com essa imagem linda, é um quadro muito bonito de uma artista plástica canadense, chamada Heidi Taylor, e esse quadro mostra a exuberância do corpo da mulher em estado gravídico. Oi? Elisabetta, só Oi? compartilha a sua tela para a gente. Vê se a sua tela está... Só um pouquinho, não foi? Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho, vamos lá de novo, então. Deixa eu pedir aqui...
Eu vou mandar de novo para você compartilhar. Tá bom, então. Só um segundinho, que eu tinha saído da apresentação. Agora vai. Pronto, vocês enxergam a minha tela agora? Compartilhamento correto? Perfeito. Agora foi, Elisabetta. Pode dar continuidade. Então, maravilha, pessoal. Desculpe aí a falha técnica. Bom, quando eu estava preparando, então, essa apresentação dessa noite, eu me defrontei com esse quadro, que é uma obra muito bonita dessa artista plástica canadense. Ela faz um surrealismo contemporâneo, e esse quadro mostra a complexidade e as modificações do corpo da mulher no estado gravídico, né? Então, essa artista representa, não é, o colo dessa mulher cheio de flores, simbolizando a fertilidade, o útero como um lago de águas cristalinas, as glândulas mamárias com esse sistema hidráulico complexo. Então, mostra toda essa grandiosidade do corpo feminino que concebe, né, que gera vida. E não é nada diferente do que acontece, essa grandiosidade toda fisiológica, no sistema cardiovascular e hemostático da mulher. Então, o meu papel aqui hoje é apresentar esses seguintes tópicos para discussão. Vou falar um pouquinho sobre epidemiologia, dos tromboembolismos na gestação, algo sobre fisiopatologia, vou enfocar nas trombofilias, que é a parte que me coube nesses próximos 20 minutos, e dar uma pincelada sobre o manejo das gestantes. Então, vamos lá. Começando, então, pela epidemiologia. Bom, a gente sabe que o risco de uma mulher gestante apresentar um tromboembolismo é de 4 a 16 vezes maior comparado a uma mulher não gestante. Espera-se que haja de 1 a 2 casos de TEV a cada 1.000 pacientes, com predomínio no período final da gestação e também no puerpério, com uma recorrência de até 13%. A gente sabe também que a incidência de TVP ela é 3 vezes maior do que aquela incidência de TEP, mas que TEP é a 7ª causa de morte materna. Eu quis colocar essas informações para que a gente tivesse ideia da dimensão do problema e por que é tão importante discuti-lo. Realmente, o tromboembolismo na gestação é um tema de impacto que merece toda a nossa atenção. Se a gente for enumerar os fatores de risco para tromboembolismo de gestação, eles são inúmeros, desde a ocorrência de TEV pregresso, gravidez de gemelares, presença de comorbidades como doenças inflamatórias, diabetes, infecções, neoplasias, e as trombofilias entram como uma parte integrante desse corpo de fatores de risco. A gente sabe também que os fatores de risco para tromboembolismo na gestação têm pesos totalmente diferentes, e aqui eu cito o Dr. André, que vai me suceder nessa discussão, nessa brilhante publicação no Jornal de Cirurgia Vascular Brasileira, que mostra, então, que o risco relativo de TEV, ele é diferente para cada fator de risco. Veja que um tromboembolismo pregresso já aumenta esse risco relativo de uma forma muito importante. Aqui vocês leem de 24 aproximadamente. Doenças inflamatórias, quadro hemorrágico pós-parto pela ativação maciça da resposta hemostática também faz com que haja um risco maior de TEV na gestação ou no período puerperal. Então, cada fator de risco tem um peso diferente. Então, pensando nesses diferentes pesos, desses diferentes fatores de risco, o Royal College, ele tentou postular um score para conseguir estudar melhor essas gestantes e predizer o risco de tromboembolismo na gestação. Cada um desses fatores, ele recebeu uma pontuação diferente. Vocês podem ver aqui que a existência de um TEV pregresso realmente é um fator de risco de grande impacto. A presença de trombofilias também. Comorbidades, principalmente neoplasias, insuficiência cardíaca, parto cesárea, e hiperêmese, porque pode cursar com desidratação, a gente sabe que desidratação, distúrbio hidroeletrolítico pode aumentar sim o risco de tromboembolismos, enfim.
E de acordo com o score, com a pontuação desse score, esse grupo sugere instituição ou não de tromboprofilaxia para essas pacientes. O que acontece, afinal, nas gestantes? Não bastassem esses fatores de risco todos que nós enumeramos, via de parto, presença de gemelares, comorbidades, pré-eclâmpsia, enfim. Olhando de perto, o que acontece com relação à fisiologia da coagulação nessas mulheres? A gente sabe que é uma diminuição fisiológica de alguns anticoagulantes naturais, da proteína S e também da proteína C. A proteína S, juntamente com a proteína C, elas são responsáveis pela proteólise do fator 8 e do fator 5 ativados. Então, esses anticoagulantes naturais, eles tendem a diminuir na gestação, sobretudo nos trimestres mais avançados, segundo e terceiro trimestres das gestações. Ainda aumento de fatores de coagulação, aqui o fator 2, a protrombina, fator 5, 7, 8, 9, fator de von Willebrand, fibrinogênio, a emissão de micropartículas da circulação placentária para a circulação sistêmica dessas mães, e, por fim, há uma diminuição também dos mecanismos de fibrinólise, há um aumento do PAI-1 e do PAI-2, com redução do TPA e aumento de dedímeros também. Ou seja, há uma combinação de diminuição dos fatores anticoagulantes naturais, com aumento dos fatores de coagulação, ainda a diminuição dos processos de fibrinólise. Então, essa combinação, olhando mais de perto, faz com que haja uma alteração desse equilíbrio de partículas anticoagulantes e de partículas procoagulantes, predispondo essa mulher, inclusive, para maior risco de evento trombótico. E a gente sabe que essa é uma espécie de defesa para o corpo que se prepara para o parto. Senão, todas morreríamos de hemorragia no momento de dar à luz. E as trombofilias, onde elas entram nessa história? A gente sabe que as trombofilias aumentam mais ainda o risco para incidência de tromboembolismos. Fator 5 de Leiden, a gente sabe que aumenta até 3 vezes mais o risco de TEV do que a gente observaria na população geral para as gestantes. A dupla heterozigose também, para Leiden e para a trombina mutante, são muito importantes. Essa combinação de dupla heterozigose aumenta também consideravelmente esse risco. Protrombina mutante, Leiden, homo e heterozigose têm pesos diferentes. E o risco é maior se houver antecedente familiar ou pessoal positivo para tromboembolismos. Então, a gente não tem que olhar só fatores clínicos ou a presença das trombofilias, mas também a gente precisa individualizar as condutas e observar bem esses pacientes. Para a SAF, a gente sabe que tem um risco de 5% ou mais de TEV na gestação, e a gente precisa dar uma especial atenção para essa diminuição dos anticoagulantes naturais, que já numa condição fisiológica estariam de síntese diminuída na gestação, mas a gente sabe que deficiência de antitrombina, proteína S ou proteína C, trombofilias documentadas antes do período gravídico, aumentam até 8 vezes o risco de TEV para essas pacientes. Quando a gente realiza o screening para trombofilias, existem uma série de pesquisas que são realizadas, desde a mutação do fator 5 de Leiden, que é uma mutação de ganho de função do fator 5, é uma das inúmeras mutações do fator 5 que culminam em ganho de função. Existe o fator 5 de Cambridge, de Liverpool. Na realidade, a gente pesquisa Leiden na população brasileira porque existe uma frequência maior. Temos a mutação do gene da protrombina, que também é uma mutação para ganho de função, que também é pesquisada nesse screening básico para trombofilias. A hiperhomocisteínemia está vinculada ao aumento de risco de eventos arteriais. Depois, a deficiência dos anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S, antitrombina, a síndrome do anticorpo antifosfolípide e algumas vezes a gente vai além e também acaba pesquisando alterações de fator 8, lipoproteína A e polimorfismos do PAI-1 também. E cada uma dessas trombofilias tem um peso diferente para essas gestantes. Vejam vocês, a proteína, mutação da protrombina, mutação do gene da protrombina, desculpe,
tem um risco relativo de primeiro tromboembolismo na gestação de até 7 vezes. A gente tem, na realidade, uma diferença também de risco relativo para Leiden em homo ou heterozigose. A gente tem aqui a diferença em homozigose, um risco relativo de 34 versus de 8 para em heterozigose. Então, é importante lembrar que cada uma dessas trombofilias vai ter um peso diferente, elas não são equivalentes. E como a gente pode pesquisar essas trombofilias no contexto de uma gestação? Na realidade, a gente pesquisa essas trombofilias quando o paciente tem antecedentes fortes, pessoais ou familiares para tromboembolismos, quando existe antecedente de mobiletalidade obstétrica, antecedente de descolamento prematuro de placenta, retardo de crescimento intrauterino. E na gestação, não se recomenda pesquisar anticorpos antifosfolípides. Se pesquisados, há uma necessidade de confirmar ao final do puerpério, por uma questão de segurança. E também a deficiência dos anticoagulantes naturais, proteína C, proteína S e antitrombina, pelo risco de falsos positivos, porque já há uma diminuição fisiológica dessas proteínas no estado gravídico. A mutação da metiltetraidrofolato redutase, no contexto de trombofilias, do contexto de pesquisa de trombofilias para tromboembolismos, não está recomendada. A dosagem de homocisteína, sim, claro que no contexto de infertilidade e outras situações, é uma das pesquisas que pode ser contemplada, e o doutor Malavasi com certeza vai falar mais a respeito na sua apresentação. É importante frisar que não só na gestação, mas em diferentes situações, a gente deve evitar pesquisar trombofilias quando o paciente está em fase aguda do evento, porque existe uma alteração dessas proteínas, desses anticorpos, então deve-se aguardar o término da fase aguda, e a gente preferencialmente não deve pesquisar essas trombofilias na vigência de anticoagulação, com risco também de ter esses testes, enfim, alterados pela ação dessas drogas. Em suma, então, como a gente pode pesquisar essas trombofilias para gestantes? Está, então, recomendado na gestação a pesquisa das mutações, do fator 5 de Leiden, da mutação do gene da protrombina. Para as demais pesquisas de trombofilias, recomenda-se aguardar o término do período puerperal ou o término da anticoagulação. Então, deficiências de proteína CS antitrombina, assim como hiperhomocisteinemia, recomenda-se aguardar para que faça uma adequada pesquisa para esses pacientes. E para a SAF, também, caso seja feito no período gravídico, faça uma repetição ao final da gestação para confirmação. Sobre o manejo dessas gestantes, a gente sabe que o diagnóstico de tromboembolismos para gestantes é feito pelo ultrassom Doppler, exame de boa sensibilidade e especificidade. 70% a 90% dos casos contemplam uma trombose proximal de membro inferior esquerdo, porque existe uma compressão de cava inferior e ilíacas pelo útero gravídico. Os colegas vasculares saberão dizer muito melhor do que eu a respeito disso. E a gente sabe que o Doppler não tem tanta sensibilidade para compressão de vasos pélvicos. Sendo assim, escolha a gente realizar esse exame em decúbito lateral esquerdo, sendo que o Doppler ainda é preferível sobre ressonância e outros exames mais invasivos. E se o Doppler vier negativo e houver uma baixa suspeita clínica para TVP, a gente pode observar e repetir em 7 dias para ver a evolução dessa paciente. O Doppler sendo negativo e havendo uma alta suspeita para TVP, a gente faz um direcionamento específico para ilíacas, sobretudo se tiver uma clínica sugestiva, com dor e edema de membro inferior e região também de glúteos. E os dedímeros, né? Onde entra essa discussão dos dedímeros? Os dedímeros, eles estão aumentados fisiologicamente na gestação. Existem trabalhos que propõem pontos de corte distintos, cutoffs distintos, de acordo com cada trimestre da gestação. Então, o dedímero positivo na gestação é uma alteração fisiológica
que a gente não pode, na realidade, se fiar nesse exame integralmente no contexto do diagnóstico de um tromboembolismo. Se ele for negativo, tem um alto valor preditivo negativo para a TEV em qualquer trimestre, mas em vindo positivo, lembrar que há esse aumento fisiológico mesmo de produtos de degradação de fibrina. Então, como a gente pode tentar predizer e direcionar melhor o diagnóstico de TEV para essas gestantes? Existe um score chamado LEFT, que tenta analisar algumas variáveis simples, clínicas, e ajudar na tomada de decisão, se vale a pena seguir adiante na investigação de trombose para essa paciente. Então, leve em consideração sintomas de membro inferior esquerdo, o perímetro das panturrilhas, e se acontece, ou o quadro clínico acontece no primeiro trimestre da gestação. Então, se pelo menos uma variável for observada nessas gestantes, a gente já fica mais atento, sendo que se tiver 3 variáveis, até 58% das pacientes tiveram diagnóstico de TVP na validação desse score. Então, talvez a utilização de métodos práticos clínicos podem contribuir para suspeita de TEV, de TVP, no caso, tomada de decisão para essas gestantes. Sobre o tratamento, o Dr. Fabrício vai detalhar melhor a seguir, mas eu já adianto que antagonistas de vitamina K e DOAX não estão indicados para as nossas pacientes gestantes. A droga de escolha para o tratamento dessas pacientes é a heparina de baixo peso. O AS é o único antiplaquetário de uso seguro na gestação, e a trombólise é um procedimento de altíssimo risco de contraindicação relativa. Enfim, o conhecimento é bom senso que a gente precisa tomar conduta inicial de coagulação nesse paciente, em especial nessa gestante. E quando a paciente sabidamente é portadora de trombofilia, como a gente deve proceder quando ela descobre a gestação? Aqui seguem as condutas propostas pelos protocolos assistenciais da disciplina de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o conhecimento extrapolado dos guidelines do Royal College do Chess, que nos orientam da seguinte forma: uma deficiência documentada de antitrombina, fator 5 de Leigh, protrombina mutante em homozigose ou na associação de trombofilias, se a paciente não tem nenhum antecedente pessoal ou familiar e sem morbidade obstétrica, a gente recomenda anticoagulação profilática na gestação e no puerpério. Se houver antecedente familiar, a conduta é parecida, a gente mantém essa anticoagulação profilática. E se houver antecedente pessoal de TEV, aí a gente passa para anticoagulação em dose terapêutica, com extensão também para o período puerperal. Na presença de fator 5 de Leiden ou mutação do gene da protrombina em heterozigose e deficiência de proteína C e proteína S, sem antecedentes pessoais ou familiares de TEV, recomenda-se a vigilância clínica e, quando houver antecedentes, anticoagulação profilática na gestação e no puerpério também. Na presença da SAF, aqui eu lembro os critérios de diagnóstico de SAF, que são os critérios de Sapporo modificados em Sydney, em 2006. Precisamos de um critério clínico e um laboratorial. Então, na existência pregressa de um evento trombótico, seja ele venoso ou arterial, uma perda fetal em 10 semanas ou mais, ou 3 ou mais perdas fetais inferiores a 10 semanas, ou trabalho de parto prematuro inferior a 34 semanas, secundário insuficiência placentária, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, somado, então, um desses critérios clínicos com os seguintes critérios laboratoriais. A gente precisa da presença de um desses 5 autoanticorpos com persistência em retestagem após 12 semanas. Então, a presença do anticoagulante lúpico, anticardiolipina com título superior a 40, IgM ou IgG, ou anti-beta-2-glicoproteína 1, IgM, IgG, acima do percentil 99. Então, para os pacientes com morbidade obstétrica pregressa e diagnóstico de SAF,
a gente institui anticoagulação profilática combinada com antiagregação com AS, e paciente com antecedente pessoal de TEV, a gente parte para anticoagulação terapêutica associada também ao AS. Lembrando que quando a gente institui tratamento com heparina de baixo peso molecular para as nossas gestantes, é importante observar as flutuações de clearance e de peso que podem ocorrer na gestação. Então, as doses de heparina eventualmente precisarão de ajustes para que seja realizada uma adequada anticoagulação ou profilática ou terapêutica durante esse período. Se a paciente é portadora sabidamente de trombofilia, a gente institui a conduta a partir do beta-HCG positivo, na maioria das situações, e se ela já estiver em anticoagulação pregressa, o ideal é transicionar um anticoagulante direto, como o rivaroxaban, apixaban, edoxaban, ou da bigatran, ou mesmo a varfarina, até a 6ª semana de gestação, porque essas drogas não são liberadas para uso seguro para as gestantes. Heparina de baixo peso, como eu já citei, é a droga de escolha. Para o parto, a paciente em anticoagulação plena, ela deve ter a sua anticoagulação suspensa 24 horas antes do parto. A conduta do parto é obstétrica. Se for uma cesárea eletiva, a gente faz essa programação. Se for uma via de parto vaginal, a gente tem que prestar atenção, né, em ambas as situações, para indicação de raquianestesia ou anestesia epidural, na presença da anticoagulação, pelo risco de sangramento em local nobre. Então, se a paciente precisar de um parto, uma cesárea de urgência, a gente prefere que seja realizada, por questões de segurança, intubação orotraqueal e anestesia geral para o parto dessas mulheres. Caso contrário, a gente faz uma suspensão em tempo hábil da anticoagulação com heparina, sendo que a antiagregação, idealmente, a gente suspende até 7 dias antes da data provável do parto. E a reintrodução dessas drogas, salvo intercorrências hemorrágicas no parto, pode ser feita com 12 horas de puerpério. Mais uma vez, atentando para a presença de catéter epidural e manipulações de neurológico. Por fim, gostaria de falar rapidamente sobre perspectivas futuras. Eu acho que o desejo de todos os médicos que lidam com gestantes, como Elias falou, lidam com 2 vidas, é que a gente consiga métodos mais acurados para a definição de risco dessas pacientes. Talvez novos biomarcadores estejam disponíveis para que a gente faça essa avaliação, talvez análise de exoma, uma vez que existem diversas mutações, diversos polimorfismos que não são contemplados naquela triagem básica, naquele screening para trombofilias. Existem ainda alterações fisiológicas que a gente precisa dominar para oferecer adequada proteção para essas gestantes. Então, eu acredito que no futuro nós tenhamos mais informação para que a gente faça essa definição mais acurada de riscos. E se eu tivesse um desejo, seria a existência de drogas seguras, de uso interal para anticoagulação dessas gestantes, visto que uma droga de uso subcutâneo nem sempre é a mais confortável possível. Então, finalizando essa apresentação, gostaria que vocês levassem essas seguintes mensagens: de que as gestantes possuem mecanismos fisiológicos que se traduzem em maior risco para TEVs. Para as gestantes portadoras de trombofilias, há uma ascensão desse risco e uma avaliação cuidadosa, individual, necessária. Muitas dessas pacientes precisarão de um segmento próximo, de indicação de heparinização, de anticoagulação profilática ou terapêutica e introdução de antiagregação também. Portanto, o planejamento e o cuidado no segmento dessas mulheres garantirá uma evolução mais tranquila dessa gestação e também um planejamento de parto adequado nesse contexto das trombofilias. Era isso, muito obrigada. Eu convido todos a seguirem o Instagram da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia, onde há divulgação de diversos outros eventos e cursos, e fico à disposição para as perguntas que vierem. Muito obrigada. Bom, vamos
Elizabeth, como tem bastante apresentação, o pessoal estava quietinho, estava chegado essa reta final, veio umas trocentas perguntas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas, eu vou selecionar algumas, porque vem muito caso, geralmente pessoas mandam alguns casos, eu quero colocar alguns assuntos, vou pegar alguns tópicos da sua apresentação, vamos tentar ser objetivo para a gente responder. André, se você quiser interferir nas respostas, Fabrício também, fique à vontade. Eu quero chamar a atenção para uma coisa só da sua apresentação, eu queria te perguntar uma coisa. Você falou em relação à pesquisa de trombofilia, uma das indicações é a restrição do crescimento intrauterino e descolamento prematuro de placenta. A minha pergunta é, quantos por cento desses casos a trombofilia está relacionada? Porque assim, hoje eu vejo que muitas mulheres engravidam numa idade muito avançada, né? Elas deixam para engravidar numa idade muito avançada. E muitas mulheres acabam ficando estigmatizadas que o motivo pelo qual elas têm isso é uma heterozigose do fator 5 de Leiden, por exemplo. Exato. E que elas são totalmente assintomáticas. Então, até que ponto essa relação que se faz entre restrição de crescimento e trombofilias de baixo impacto deve ser investigada e deve ser dado o real valor? Né? Essa é uma situação que eu queria te perguntar. Não, muito bem colocado. E é a situação da vida real mesmo que a gente observa, né? Na realidade, essa coisa das trombofilias, essa pesquisa de trombofilias, muitas vezes era indicada nesse contexto de uma gravidez de maior risco, na presença de uma idade materna mais avançada, na presença de gravidez de gemelares, que aumenta bastante o risco de tromboembolismos, com certeza, e de outras intercorrências gestacionais. No entanto, essa pesquisa de trombofilias virou uma espécie de protocolo e padrão nesse contexto. Então, eu recebo no meu consultório pacientes que já vêm totalmente triadas e com os exames prontos, e muitas vezes com a indicação de FIV, acho que o Dr. Malavasi vai falar melhor do que eu a respeito disso. As pacientes já vêm com esses exames em mãos para que a gente tome uma conduta e as prepare para os procedimentos. E aí, é aquele momento de grande expectativa daquela mulher. Ela tem realmente um Leiden heterozigose, que a gente sabe que não tem um impacto tão grande quanto teria uma SAF, por exemplo, mas ela já tentou engravidar durante um tempo, já tem 39 anos e vai investir numa FIV. E aí, né? É uma situação bem delicada, bem delicada. Eu acho que a gente não tem estudos que consigam responder de uma forma muito objetiva o peso de cada uma dessas coisas. Mas, na realidade, muitas vezes a gente sabe que as condutas são baseadas em uma tentativa de proteger essa gestante, e a gente sabe que essas condutas, às vezes, são hiper cuidadosas, hiper vigis, e talvez no futuro a gente consiga ter mais dados para uma indicação mais precisa de anticoagulação profilática no contexto de uma gestação. Certo. Outra pergunta que veio para você aqui, Elisabetta, é se na pesquisa do fator 5 de Leiden na gestante, se antes você faz pesquisa de resistência à proteína C ativada, antes de pedir o fator 5 de Leiden, ou pede direto o fator 5 de Leiden? É o seguinte, existem inúmeras causas para que um teste de resistência à proteína C ativada venha positivo, né? Ele é uma espécie de triagem. Então, se uma paciente usa tratamento hormonal, seja anticoncepcional, seja reposição hormonal, ela vai ter esse teste positivo, entre outras causas. A mutação do fator 5 é uma das causas de aumento da resistência. E como na gestação a gente tem toda uma alteração hormonal relacionada à fisiologia da gravidez, eu não peço o teste de resistência, eu peço a mutação. Aliás, as mutações são aquelas que a gente sabe que não vão mudar e não vão sofrer alteração por conta do estado gravídico puerperal. Essas são as únicas que a gente conseguiria pedir com 100% de precisão e entender o que está acontecendo. Lembrando que a pesquisa de trombofilias, ela não muda a conduta naquele momento, né? Então, a paciente vai precisar ser anticoagulada, vai precisar ser cuidada. E depois que ela der à luz, depois que for findada a anticoagulação,
essa pesquisa de trombofilias poderá ser feita em outro momento, com muito mais qualidade, inclusive, não é? Então, eu não faço pesquisa nesse contexto de resistência à proteína C ativada, eu faço direto a pesquisa da mutação. Certo. Uma pergunta que fizeram que eu achei bem interessante, essa pergunta eu queria compartilhar com o André, que também faz parte da área dele e que é hiper super comum no consultório. Mulher com abortos espontâneos, com exames de SAF negativo. Você indica anticoagulação para o seu paciente durante a gestação? Pois é, né? Não tem evidência, E aí, André, né? e aí, Elizabeth? Bom, quero ouvir a opinião do André também. Mas... vou botar lenha nessa, vou botar fogo, botar lenha nessa fogueira. Se é uma paciente que fez 2 FIV e não deu certo, Uhum. você anticoagula ela na terceira FIV? Pois é, né? Por que não deu certo? A gente tem alguma evidência, né? Ela tem alguma alteração anatômica que não a favoreceu, não é? Ou talvez seja uma paciente de idade mais avançada, então o equilíbrio hormonal dela não é satisfatório, desejável. Tem tantas causas, né? Acho que a gente... Essa é uma conduta, parece que um pouco comum no meio obstétrico, assim, às vezes o exame está negativo, mas aquela apreensão da mãe, né, em você levar aquela gestação a termo. A minha pergunta é: existe evidência para indicar anticoagulação para essa gestante? Agora não relacionado ao tromboembolismo, relacionado a manutenção da gestação ou a redução da perda fetal, isso vai fazer diferença em termos de evidência científica? É interessante que essas pacientes já chegam, né? Sem exames de trombofilia positivos. Uhum. Essa paciente que já vem anticoagulando em consulta, né? Já vem com a conduta tomada. E aí, se a gente tira essa medicação e essa gestação não acontece da forma esperada, existe uma grande responsabilidade nessa tomada de conduta também, né? Então, a gente sabe que como é que existem condutas... Desculpa. Pode falar, Como é que você se comporta, André, nessa situação aí? Boa noite, Elias. Obrigado pela provocação. Eu queria parabenizar você pelo evento, agradecer também ao Kikuchi, cumprimentar o colega Fabrício e, principalmente, cumprimentar e agradecer a doutora Elisabetta pela aula que ela nos deu, que foi uma aula, além de uma aula muito bonita, foi uma aula fantástica. Eu queria te parabenizar, Elisabetta. Gostei muito da sua aula, foi muito bonita mesmo. Obrigado. Obrigada. É uma aula que nos deixa até motivados para a gente continuar fazendo o que a gente faz. Elias, se eu contar para você o que eu faço, eu vou estragar a minha aula. Deixa para depois. Deixa para depois. Deixa para depois. Deixa para depois, então. A gente responde depois. Elizabeth, responde uma pergunta que é interessante aqui. O pessoal perguntou aqui no paciente que tem alergia a AS, tem SAF positivo. Pois é, né? O que você faz durante a gestação para esse paciente? Que pergunta difícil essa. Existem protocolos de dessensibilização, isso é fato, dá para fazer. No contexto da hemato, por exemplo, dou um exemplo bem simples. A gente usa muito Bactrim profilático para paciente do transplante de medula. E é muito comum a alergia à sulfa. A gente faz um protocolo de dessensibilização, o imunologista nos ajuda e a gente consegue utilizar. Seria uma possibilidade. Clopidogrel, se você olha a bula, não está liberado para gestantes. Não é uma droga de uso seguro na gestação. Eu costumo ser bem acadêmica quando eu indico qualquer droga para gestantes. Então, talvez nosso obstetra aqui, doutor André, saiba dizer melhor do que eu, mas eu tenho receio de utilizar outro antiagregante no contexto de uma gestação. Infelizmente. Joia.